A gente tá gravando no mesmíssimo dia que o rapaz viu o OVNI lá em Curitiba. O Guilherme não tá nem sabendo da história. Você viu isso daí? Não. A tarde inteira, um rapaz estava no meio do mato, é um influenciador, né? Ele estava no meio do mato lá em Curitiba e ouviu uns sons estranhos, aí gravou com a... Quando ele grava ele mesmo, ele grava com a câmera 4K. Quando ele grava o OVNI é 140p. A Ele galera tá grava com... surtando na internet e a realidade é que deve ser propaganda, né? Pro filme pro filme do Spielberg que a gente tá aí. Se não for isso, é a maior maluquice de todos os tempos. Ele acertou muito no timing, mas eu tenho quase certeza de que é só uma belíssima propaganda, muito divertida e muito, como é que eu posso dizer, assertiva, né? Se a galera tá falando sobre, porque deu certo, né? Sobre Disclosure Day. Esse episódio específico é sobre alienígenas, né, basicamente, e não sobre Disclosure Day, por quê? Por quê, Gui? Porque a gente não assistiu ao filme A ainda e a gente não gente viu o vai... filme ainda. E a Como gente é que a gente fala do filme que a gente não viu, né? vai relembrar as coisas boas de Spielberg aí, né? Que é eu acho que o principal nome do sci-fi alienígena aí que a gente tem, né? Da É o atualidade, mestre, se né? diz. É. Da atualidade. É que assim, nem é da atualidade, né? Porque faz Com 40 anos que ele faz filme. 21 anos que ele não faz um filme de ET, né? Sim. Assim, a gente vai refutar isso daí em breve. Mas de qualquer forma, a gente vai aqui relembrar todos os casos suculentos de Spielberg com ETs. Ele tem 3 filmes, né? Ele tem 3 grandes filmes centrados em extraterrestres na sua carreira. E a gente... Você viu todos? Eu vi todos. Sim, vi todos. Nós dois vimos todos e, pô, eu gosto bastante. Então, a gente vai fazer esse esquenta ET, esquenta ET Bilu, antes de dia D, Disclosure Day. Esse filme tava como dia D, não tava, não? E agora ele tá sendo Lá chamado de fora, Disclosure Day. Day, não sei se tava no... Aqui no Brasil ele tá como? Dia D. Dia D, né? Eu acho que eu confundi. Eu acho que lá fora não, porque eu acho que o dia D pra eles representa mais outra coisa do que pra É, gente. por causa da guerra, né? É porque dia D é a data da guerra, né? É que pra gente não tem tanto isso, né? A gente tem, mas eu acho que não. Porque pra eles foi eles que estavam lá, né? Tem esse A ponto. gente conhece só a história, né? Eu Tem acho esse que ponto. em inglês já era esse nome mesmo. Já devia ser Disclosure Day, né? De qualquer forma, antes da gente falar de Disclosure Day, a gente vai voltar lá para 1977, quando Spielberg gravou Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Você acredita que eu fui ver esse filme depois de velho? Eu Vi também. esse filme tem uns 2 anos. Não, eu vi depois Guilherme 18 mais, assim, mas Então não não é vi na depois de época. velho. Se você assistiu com 20 anos, nada que você assistiu com 20 anos, você assistiu depois de velho, tá? Eu tô falando isso pro Guilherme, mas eu tô falando isso pra você. Pra você que tá assistindo a gente. Com quantos anos você começou a ver filme que você gosta mesmo? Tipo, em vez de assistir filme só o que passa no cinema, que você começou a procurar os filmes e falou assim, meu, eu vou me educar. Eu vou me educar aqui, tem um monte de filme que eu deixei passar e agora eu vou ver tudo. Com quantos anos? Você começou a ver as coisas com quantos anos, assim, pra valer? Ah, pra me educar, assim, foi tipo 18, 19 mais, assim. Mas pra ver, tipo, coisas que eu gosto mesmo, eu acho que é um negócio mais recente, assim, porque eu sinto que, sei lá, dos 20 até uns 26, 27, você tá ali naquele. Você tem que tirar a sua carteirinha, né? Então você tá vendo umas coisas porque, esse tem que ver, esse tem que ver, esse tem que ver. E Você aí tá você tá riscando as coisas da muito lista, né? fazendo dever de casa, né? E aí eu acho que com o tempo você vai entendendo o que você gosta, o que você não gosta, e aí sim você vai. E aí eu acho que de 25 pra mais, assim, que vai tendo umas coisas boas. Ou a minha memória é muito ruim e tudo que eu assisti pra trás eu já não lembro mais, eu não sei se eu gosto. Essa nossa vida de cinefilia é mais recente, então você deixa aí nos comentários, aliás, né? Já curte a gente, já deixa um comentário, não custa nada pra você. Deixa aí um comentário Não. quando que você começou a assistir filme. Tá de graça por enquanto, né? Por enquanto é gratuito. Eu já falei, em algum momento vão cobrar e a gente vai cobrar, Quando mas começar a sair coisa só pra assinante, aí vocês vão ver. por enquanto é de graça. Eu assisti Contatos Imediatos de Terceiro Grau com uma altíssima expectativa, exatamente por ser, muita gente diz, o grande filme de Spielberg, né? Inclusive. Ele é de 46, então ele tinha 30 31 anos. anos quando esse filme saiu.
Ele era um Luquinhas. Exatamente, tinha a minha idade. E eu não sei se você já viu essa entrevista dele falando que o... Eu não lembro qual é o entrevistador que pergunta pra ele se esse filme é sobre os pais dele. Porque o pai dele é físico, se eu não me engano, e a mãe dele é música. A mãe dele é artista, entendeu? Uhum. Tipo, ele pergunta se o único jeito deles se comunicarem seria através das artes, através das músicas. E é assim que ele enxerga os pais dele se relacionando, porque os aliens se comunicam através de música, né? Com os humanos, no fim das contas. E ele fala... Nossa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas talvez seja exatamente isso. Tipo, a pergunta foi melhor do que a resposta 1000 vezes. Essa entrevista dele é muito boa. Mas, de qualquer forma... eu lembro que a expectativa estava muito alta, eu não sabia qual era a de Contatos Imediatos de Terceiro Grau. É um filme, não vou dizer difícil, porque ele é muito bonito. Ele é um filme muito, muito, muito bonito. Lógico, com seus efeitos especiais de sua época, mas eu acho que o Spielberg ele vai construindo tão belamente mesmo, né, com as imagens, esses contatos. Eu achava que era um tipo de filme de terror, na verdade. Ele não é um filme de terror, né? Talvez pra uma criança, mas eu acho que não. Cara, eu não sei nem se para uma criança ele é tão impactante. Eu acho que o Spielberg ele tava tanto na onda de fazer algo muito artístico, algo muito bonito, algo muito reverente mesmo ao gênero, né? Então, se você assistir esse filme hoje, eu quero que você entenda que ele não é um filme o suprassumo Da do qualidade. sci-fi per se, entendeu? Porque, tipo, ele não é os grandes aliens e tal. Ele tem algumas coisas do próprio gênero que são bem básicas, assim, as pessoas meio que não acreditam. Aí tem a galera que é meio encucada já nisso, que tá sempre perseguindo esses aliens e tal. O próprio meio como eles se... conectam com a gente, né? Considerando que esse filme já foi referenciado tantas e tantas e tantas vezes que você já até sabe o desfecho, você já conhece até a cena final desse filme, mas vale lembrar que ele é uma coisa assim muito impactante visualmente. Ele tem uma trilha sonora muito, muito, muito bonita. Ele tem uma cena final, uma sequência final, né? Não só a cena, mas uma sequência final arrebatadora, e o Spielberg sabe muito bem o que ele está filmando, e o que ele queria fazer era um espetáculo de imagens mesmo, com tudo que ele tinha direito ali em 1977, que não é o que ele tem direito hoje, né? Então... Não. E ele também era quase ninguém ainda, né? Eu acho que tinha Ah, feito Tubarão já, mas então ele já era alguém, pô. Se ele já fez Tubarão, ele já é o cara que fez Tubarão, né? O Tubarão é um dos grandes então, mas é tipo o blockbusters de todos os segundo tempos, longa né? dele, um negócio assim, né? Terceiro, É o talvez, segundo né? longa dele, é exatamente 2 anos depois de Tubarão. Mas, pô, só o Tubarão já teve 4 indicações ao Oscar. Contatos Imediatos de Terceiro Grau teve 9, né? Ganhou 2 Oscars. Mas eu acho que não era o que eu estava esperando quando eu fui assistir, mas eu fiquei bem impactado, assim, de muito belo, muito bonito o filme. Difícil a gente ver filmes que são tão bonitos assim, até hoje mesmo, então eu acho que vale muito a pena assistir. Você gosta de Contatos Eu Imediatos de Terceiro Grau? gosto, mas uma coisa que eu sinto, e é uma coisa que você falou, que ele já foi muito reverenciado, né? Ele é quando uma coisa atinge esse nível assim, e aí tudo pra frente vai ser pós, Uhum. né? É. Então, eu sinto que assistir ele fora da sua época também tem um pouco isso. A gente não consegue entender a grandeza do filme, tipo, 30 anos depois dele ter lançado, sabe? Porque você já não. Você já passou, sabe? Tipo, você já consumiu tudo que fez referência a ele, mas você não consumiu ele. Aí quando você vai consumir ele, eu sinto Você que tá... Ah, tá. ele não é tão grande quanto ele foi em 77, por exemplo, digamos assim, sabe? Tipo, você não consegue, né? Você não consegue apagar tudo que você já viu pra poder ver e depois assistir o resto, sabe? Então, É a mesma coisa de assistir, sei lá, Matrix, por exemplo. Você já viu tanta coisa de Matrix que ele não é parece... que Matrix, pelo menos eu, você não, você eu sei que não, mas eu vi na época, né? Então, Então, mais outro exemplo de outro gênero, a Bruxa de Blair, por exemplo. pode É o trazer tipo de até filme o Spielberg aí com o Indiana Jones, né? Também é outro que... é incrível. Eu, particularmente, falei de Bruxa de Blair e adoro esse filme, né? Mas, de qualquer forma, É eu o acho que primeiro, Contatos... né? Estilo Lost Tape, assim, essas coisas. Eu não sei se ele é o primeiro found footage, assim, mas eu acho que ele é o primeiro que fez um baita sucesso comercial, entendeu? Tipo, porque ele fez muito E muito sucesso. marketing, né? Teve toda a ideia do marketing
A fake news em cima da... realista, ele também tinha lógica de internet, né? Tem todas essas coisas, né, sobre Bruxa de Blair, mas de qualquer forma, eu entendo o que você tá querendo dizer, de, tipo, o tempo passou tanto e a gente já viu tanta referência, a gente já viu as cenas e as pessoas já falaram sobre, o filme já venceu os seus Oscars, que é difícil você tirar essa expectativa, né, de simplesmente sentar e ver um filme muito bonito e dele suprir tudo que você espera dele, mesmo sem saber. É a mesma coisa, falando sobre outro sci-fi, é a mesma coisa do 2001, por exemplo. É difícil você não esperar nada de 2001. Tipo, você não consegue só sentar e assistir, tá ligado? Tipo, não tem como. De AD, por exemplo, não é um que a gente vai sentar e assistir. Mas 2001 não dá. Ele já tem todo o peso da história sobre ele, entendeu? Então, eu entendo o que você tá querendo dizer. Mas eu, particularmente, tive uma experiência boa. Você teve uma experiência Sim. abaixo do que eu Não, esperava? eu gostei bastante, sim. Eu lembro de ter gostado. É o que eu falei, eu vi o Guilherme 20 anos lá, eu lembro que eu gostei bastante. É um que eu preciso rever, junto com ET. ET é um que eu tô pra ver com a Alice, assim. Então, ET tem essa parada. ET já é o próximo filme, né? Não é muito tempo depois, 5 anos depois de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele faz ET. E você assistiu ET depois de velho já ou só quando criança? Só quando criança. Então, eu também. Aí você tem essa parada que você vai ver com a Alice, né? É, eu tô pra rever com ela, pra rever, né, de alguma forma, com ela, assim, e eu tenho um pouco, porque eu lembro de ficar bem triste com o ET indo embora, né, que spoilers de ET, Ah, né, e ai, eu tenho esse você... negócio de, Ah, ah. não, sei lá, tipo, eu Ela tenho, vai ficar triste, ela... Pô, a tristeza faz parte do faz cinema, parte, faz cara. Faz parte. parte da arte, né? Faz parte, mas eu lembro de ficar bem chateado, assim, é que era outro mundo, né, eu acho que a gente se importava com as coisas, porque você via um filme e aí você ia ver o outro, sabe, tipo, hoje em dia você tem tanta informação que eu acho que nem digere tanto quanto a gente digeriu na época também, né. Então, mas eu acho que esse filme, ele é o ideal para assistir com criança. Eu mesmo era criança quando eu assisti, né? E por mais que ele tenha esse final triste mesmo, que não é triste per se, Não né? é Porque o bicho quase morre, né? Então eu acho que podia ser realmente mais triste, né? Mas essa lógica também de. Eu já falei isso em algum outro episódio, de quando você assiste Gremlins, quando você assiste ET, quando você assiste até outras obras que são feitas para criança dessa época, eles lidam melhor com sentimentos mais humanos mesmo, de tipo, de não ser tudo um grande show, mas as coisas serem muito bonitas e elas terem algum tipo de coração, né? E eu não tô dizendo, ai, antes era tudo tão melhor antes, o cinema era tão melhor antes, mas eu acho que a gente tem cada vez mais blindado várias emoções, e não só em coisas para criança mesmo. Mas a gente não tem mais blockbusters que estão ali para te chocar, para desafiar o que você acredita, sabe? Tipo, os filmes eles são feitos assim, tipo, vamos agradar o máximo de pessoas que a gente puder. É. Então, eu não quero que as crianças saiam chorando do cinema, eu quero que elas saiam querendo comprar um McLanche feliz, entendeu? Então, obviamente, eu vou fazer uma coisa que ela não tenha fortes emoções. As emoções só podem ser felicidade através de felicidade, dopamina e felicidade e excitação. Eu acho que ET ele é bom até para diferenciar esse ritmo mesmo. Eu tô para assistir com o Miguel, né, meu cunhado. Lembrando que recentemente eu assisti Mononoke com ele, eu não sabia do número de violência, mas ele adorou, por exemplo. E eu acho isso legal, eu acho bom ver filmes com ritmos diferentes. E eu gosto bastante de ET, pelo menos o Lucas, criança, gosta bastante de ET. Eu tinha que rever. Eu tenho a impressão de que ele é um filme menos bom do que eu lembrava. Não sei se também nessa era pós-Stranger Things ele não vai ter uma churriada, porque ele é tantas vezes e tantas vezes e tantas vezes referenciado, e eu não tô dizendo em tantas outras coisas, porque foi, mas recentemente Stranger Things chupa tanto os filmes do Spielberg, que talvez as crianças achem ET meio... Entendeu? Tipo, É que meio... ela não viu ainda Stranger Things, então talvez... Aí, ó, mas aí eu acho que é um bom jeito de você começar, então. Assiste primeiro ET e depois Stranger Things. É que o Stranger Things ela tá esperando bater a idade, né? Qual é a idade pra assistir Stranger Things? Acho que é 13, 14 anos. Você tá seguindo a classificação indicativa mesmo. Mais ou menos, é.
É Qual é porque a tem. classificação indicativa de ET? ET deve ser livre, né? Não Antigamente também o pessoal não sei. tava nem aí pra nada. Ah, mas a gente tá falando de Gremlins. A gente já falou isso antes, mas você sabe que eles inventaram O Grêmio a é livre classificação também, né? indicativa, não é? Eles inventaram a classificação indicativa há 13 anos por causa de Gremlins e Indiana Jones. A culpa é do Spielberg também. Ah, então aqui no Brasil, porque você falou de Gremlins, eu falei, pô, será que é um filme de criança? Porque eu lembro, assim, de meio traumatizado. E eu puxei aqui, tava como livre, pelo menos no IMDb. Não, não é livre, não. Pelo menos na época não foi, entendeu? Pode ser que hoje seja. Mesmo porque a classificação indicativa ela vai mudando, né? Conforme os tempos vão passando. Podem ficar mais altas ou mais baixas, mas a realidade é que esse era um filme que ele era muito pesado para criança, mas ele era muito leve para adulto. Aí tiveram que criar um meio termo. É a mesma coisa do Indiana Jones, o segundo. Acho que os dois filmes são mais ou menos da mesma época, e a galera falou, gente, não tem como. Esses filmes estão se proliferando. Não é filme de criança, mas não é filme de adulto. E aí o que a gente faz? Não Não pode é ser mais 18 18 mais, também. só tinha 18 e Entendeu? livre. Exato. Ou você pode ver com todo mundo ou não. Era assim. Aí eles criaram a classificação indicativa PG-13, né? Nos Estados Unidos. Gosto de ter, acho ET legal, mas tenho que rever. Eu tenho a impressão de que ele não vai ser tão bom quanto eu lembrava. É, pode ser, talvez. Ah, eu lembro de gostar, assim. Porque é isso, né? A gente via o filme não só uma vez também quando criança, né? Você via uma vez, talvez completo, e a parte 3 e 4 quando você achava ele passando, ou a parte um que você via e aí acabava dormindo e não via o final. Então, tipo, É. Mas eu acho que o Spielberg, a gente foi, quer queira, quer não, né? Na nossa época era diferente, a gente foi crescendo com esses filmes dele, né? Então, tipo, a gente assistiu ET quando era criança, e quando a gente já era adolescente, a gente viu o filme certo de ET dele, que é Guerra dos Mundos, né? Você lembra do lançamento de Guerra dos Mundos? lembro. Você lembra desse filme lançando? Ele foi, gente, eu não... Assim, não sei dizer bilheteria, tá? O Guilherme pode até dar uma pesquisada enquanto a gente tá falando, mas eu não lembro a bilheteria de Guerra dos Mundos, mas eu lembro dele ser um acontecimento, assim. Eu lembro de todo mundo falar sobre esse filme. Tipo, esse filme... Como é que é o do Shyamalan também? Sinais. Eram filmes que Sinais. todo mundo falava na É da época. mesma época, né? Sinais é um pouco antes, né? Acho que Sinais é um pouco antes, mas eu não lembro exatamente de que ano é Sinais. Mas Guerra dos Mundos foi uma parada, assim. Tanto que tem até paródia no Todo Mundo em Pânico, um Do dos seu últimos lá, ano, acho que é né? o quarto. Ou é o quarto ou é o quinto. Mas eu lembro de Guerra dos Mundos também ser uma parada que, apesar das pessoas assistirem e comentarem, ele era um pouco decepcionante, né? Você lembra disso? Da galera falando do final do filme? Sim. Eu acho ele quase num todo, assim, eu acho ele Ah, se é? se parar pra comparar com Sinais, assim, eu acho ele bem abaixo, assim. Você acha Eu ele pior que acho Sinais? eu acho que ele acaba indo um sci-fi com ação demais, assim, eu acho que ele vai pra uma outra ideia. É o Tom Cruise, né, o Tom Cruise correndo, eu acho que começa aí, né, um dos Tem esse momentos da ponto. da piada do Tom Cruise correndo. E, sei lá, eu lembro de ver Sinais e Guerra dos Mundos, e aí quando eu tinha a opção de ver um filme, eu falava: "Pô, não vou ver Guerra dos Mundos, eu vou ver Sinais", sabe, tipo, eu acho que Sinais é bem melhor, assim. Eu assisti Sinais depois de velho já. Eu lembro que Sinais teve uma recepção meio mista, assim. Eu lembro de muita gente falar que Sinais era ruim. Eu não lembro de ninguém falar assim, não, Guerra dos Mundos é ruim, na época, tá? Mas as pessoas falavam, tipo, não gosto muito do final, é um filme meio assim, tipo, a galera achou mediano. E Sinais era assim, é o melhor filme do ano ou esse filme é uma bosta. Eu lembro de ter essa repercussão meio Shyamalan, né? Das ideias, como tem plot twist, como tem as coisas. Eu lembro de Sinais ter uma recepção mista. É, divide um pouco, é. Sabe quanto fez Guerra dos Mundos? 606 milhões de dólares de É, eu vi bilheteria. aqui. Ou seja, muita gente realmente assistiu, né? Não é coisa da minha cabeça. Você chegou a ver no cinema? Não, né? Não, acho que não. Nessa época, pouca coisa eu via no cinema. Eu... Não, Sinais de 2005, eu já tinha 2005. Sinais é de tinha lá 2002. 13 anos, não vi no cinema, não.
Não, também não, né? E a época em que qualquer banquinha que você andasse tinha DVDs a preços módicos, né? É, A pirataria dois- reinava. Pra que 2003 você você iria já no tinha cinema? o VCD escurinho, era uma festa. VCD, era loucura, todo mundo assistia tudo. É por isso que esse filme todo mundo assistiu, porque todo mundo podia assistir essa bosta, entendeu? Tipo, não tem como, você vai, compra 3 por 10 3 DVD lá, Guerra dos Mundos devia estar, ó, torando, a galerinha da feira. Eu tenho alguns filmes assim dessa época aí, desse VCD e tudo mais, porque aí era isso, né? Você comprava 3 por 10 ali, olha lá, e Uhum. assistia a qualidade duvidosa, né? Quando era lançamento, assim, aquela coisinha mais escura, gravado de cinema e tal. E tem muito Sim. filme que eu assisti nessa época que eu demorei pra reassistir e gostar do filme, porque você assiste com uma qualidade tão ruim e você tem que se forçar pra assistir ao filme que você meio que não gosta do filme. Você não tem como Tipo, gostar, né? aquele Fábrica de Chocolate do Johnny Depp é dessa mesma época e eu lembro de ver ele escurinho. O filme já é ruim, mas eu peguei uma raiva desse filme por um tempo, de tipo, de, de Cara, achar eu nunca pior do que assisti. ele é, sabe? Tipo, Eu não assisti ao antigo, eu só vi esse do Tim Burton, sabia? Eu não vi o antigo, tinha que eu assistir. já vi o É que eu antigo. também. É que eu, tipo, já vi o do Tim Burton e na época mesmo eu achava legal só, então acho que é uma coisa que eu não fui muito atrás. Mas dizem que o antigo é muito melhor, né? Então, particularmente, tem que ver. Guerra dos Mundos, ele tem a parada do final. Aliás, Guerra dos Mundos sempre é um acontecimento, né? Teve o Orson Welles narrando Guerra dos Mundos no rádio também. Você conhece a história, né? Sim, É muito bom. Então, que tipo, Guerra dos Mundos sempre é uma. parou uma cidade ali, Parou a evacuou uma cidade? Não. cidade, né? As pessoas achavam que estava acontecendo de verdade, né? Porque do nada atravessava o rádio, pô, bom demais. Mas Guerra dos Mundos é uma parada, assim. E eu lembro das pessoas falarem do final ser meio decepcionante, mas eu gosto tanto do final desse filme. Eu acho que é um final meio pé no chão, meio esquisito mesmo, meio anticlimático, né? Mas eu acho que ele tem um pouco sobre a inevitabilidade, tipo, da catástrofe, né? A gente não tinha como parar aquilo. E é um pouco também de como a gente não consegue parar a natureza também. Se algo for nos destruir, nós somos tão insignificantes que nós só seremos destruídos mesmo, entendeu? Tipo, a gente não tem muito como lutar com coisas que são muito maiores do que a gente. Eu acho que ele é um bom filme para colocar a gente em perspectiva, sabe? Tipo, da gente lidar com essa insignificância. E é engraçado porque o filme vai tratar um pouco de temas como humanidade, religião. Ele vai trazer todos esses temas de uma maneira muito intensa, né? Tipo, de uma maneira muito fim dos tempos também. Então é nessa hora que tudo fica muito aflorado, né? Então eu acho legal todos esses floreios, toda essa tensão e no final ele só acaba. Tipo, é um filme que ele só acaba e você fica, então tá bom, mas eu acho que ele deixa aquele amarguinho na boca de dizer assim, se essa invasão fosse continuar, ia acabar e ponto, entendeu? A gente ia se ferrar e é isso aí, entendeu? Então, e agora? E agora que tudo isso aconteceu, como que você vai viver a sua vida, entendeu? Tipo, você consegue pensar no que você vai fazer, o quão insignificante é a nossa civilização no geral, entendeu? Todas essas nossas crenças, né? O que elas dizem sobre nós, todas essas coisas que a gente finge que acredita também, eu digo sociedades e ritos e bondade que a gente acredita nas pessoas, o que isso significa depois que quase tudo ruiu, entendeu? É muito louco, assim, eu acho bem legal, um final bem... Eu acho impactante. Até o fato de todo mundo perguntar, eu acho que é impactante. Eu não gosto muito dos ETs, assim, eu acho que, sei lá, aquelas Você não gosta do maquinonas, aqueles design dos negócios. ETs? Mas aí... Ele é um iPod gigante, né? Segundo Todo Mundo em Pânico. Segundo Todo Mundo em Pânico, cai um iPod gigante, né? E é engraçado pelo contraponto, né? De contatos imediatos de terceiro grau, ele tem a parada dos ET bonzinho, né? O ET, ele é o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Busquem Guerra dos conhecimento. Mundos, não. Ele é uma parada má, né? E não é mal per se, mas eles não têm motivo para fazer nada de bom. Eles só estão aí e dane-se, entendeu? Eles são E aí objetivos, né? a gente pode falar sobre o fato de que o Spielberg falou de ETs em outras coisas, né? No fim das contas, a gente tem Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, por exemplo. É um filme de 2008 que também é dirigido pelo Spielberg e também tem uma paradinha com ET,
Quem assistiu e se decepcionou com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal sabe do que a gente tá falando. Não é um filme de 2008, né, rapaziada? Não tem muito spoiler, mas aquele final é uma maluquice do caramba. A gente tem... Esse eu vi no cinema. Você queria Esse tanto eu saber? Você queria tanto saber, esse eu vi no cinema. A gente tem um filme que não é de ET, mas ele tem figuras que lembram ETs, que é o Inteligência Artificial, que ele herdou do Kubrick, né? É dirigido por ele. E a gente tem aqueles humanos do futuro, né? Que não são mais humanos per se, eles são construtos, maquinários, e aí já é uma sociedade... É engraçado o termo alienígena, né? O termo alien, em inglês, ele não significa alguém que veio de fora do planeta Terra, né? Ele significa alguém que veio de outra terra, de outro lugar. Então, se você vai do México para os Estados Unidos, você é um alien, entendeu? Existe essa lógica pela língua, né? E aqueles humanos do futuro também são aliens, se você for parar para pensar. Eles mesmos estão estudando a humanidade como uma outra coisa, né? Então, o Spielberg gosta desse tema, ele gosta desses personagens. Ele já fez os bonzinhos, os malvados, ele já fez os curiosos, os estudiosos, e eu quero muito saber o que ele vai fazer em dia D. Eu vi o trailer com a Beatriz aqui em casa, e depois a gente viu algumas vezes no cinema, né? Porque sempre que vai no cinema tá passando trailer desse filme. Agora é o momento, é. E aí, pra mim, tem uma parada muito clara. Eu sou muito fã do Josh O'Connor. Eu acho que ele é um dos grandes atores aí desse momento que a gente tá vivendo. Tenho um pouco de medo de usarem ele demais em tudo e aí a gente esgotar um pouco, mas eu acho que ele é muito bom. E ele faz coisas muito diferentes. Então eu tô animado pra vê-lo. Eu gosto muito do Spielberg. Eu gosto, infinito de The Fabelmans. Você gosta de The Fabelmans? Você nem lembra. Gosto. Você gosta mais, mas eu gosto. Gosto bastante. A gente tem crítica de The Fabelmans? Tem, né? Então das primeiras lá. Se quiser voltar a conhecer... Se você quiser se aventurar, né? Nos manuscritos antigos do Antigo Testamento do Cena 8. Exatamente. A gente tem The Fabelmans. Mas eu acho que o Spielberg, ele tá envelhecendo e ele tá com a mão muito boa, cara. Tipo, pra dirigir, assim. E ele tá calminho, né? Tá tranquilo, né? Ele vem tranquilo. Tá. 4 aninhos de um pro outro, vem tranquilinho. Não, West Side Story foi 2021 e The Fabelmans foi 2022. Então já foi uma na sequência do outro. Mas eu acho 2 filmaços, assim. Tipo, eu sei que ninguém gosta de West Side Story. O West Side Story teve menos trabalho, né? Porque já era um filme que já existia. Não é menos trabalho. Eu acho que ele deu mais trabalho que The Fabelmans. Era um filme que já existia, ele só refez, só regravou. Só fez de novo. Frame a frame, né? Igual Psicose. Cara, eu sei que eu gosto muito desses 2 filmes. Eu tô com uma expectativa muito alta pra dia D. Talvez um dos filmes desse começo de ano que eu esteja mais animado pra assistir, assim. Tipo... Desses blockbuster, assim, eu acho que é o que eu tô mais esperando, assim. Desse blockbuster desse início de ano, né? Eu também. Sim. Porque depois vai ter a Odisseia, outros filmes, mas eu acho que eu tô até mais animado. Eu também tô mais tô esperando mais isso aqui. Não sei ainda qual é a repercussão, talvez já tenha lá fora, ou de crítica, mas talvez os críticos estejam guardando, eu não tô lendo nada. Eu já vi os trailers algumas vezes, né, por causa do cinema, mas eu tô assim, animado pra dia D, estreando, e aí eu quero saber se você tá animado, né, Gui? Eu tô animado. O que você espera? O que você espera desse filme? Eu espero um bom filme, eu espero o retorno do Spielberg às origens aí, eu acho que ele é muito conhecido nesse sci-fi aí, e é o que você falou, né? Em The Fabelmans, em West Side Stories, essas coisas, ele fugiu ele fugiu da origem, tanto com sci-fi, tanto com o que ele é conhecido, não só com o ET, né? Mas eu acho que o sci-fi num geral, assim. E, eu quero muito ver ele de novo, principalmente no sci-fi, assim, não só com o ET, que eu acho que esse filme ele vai navegar mais em todo o suspense, na trama, né? Nesse negócio que aqui os alienígenas já são agentes. Eles já estão aí, né? Aquele negócio dos reptilianos, né? Quase. Então, tipo, ele não vai estar no ET, esse ET que é o desconhecido, esse ET que veio para nos atacar, esse ET que veio para passar conhecimento. Ele já é o ET
O ET E vizinho, é sabe? engraçado Tipo, o ET porque logo ali. normalmente os ETs eles estão tentando nos conhecer também, né? É o caso de Contatos Imediatos, ou ET, que tá aqui perdido, ou Guerra dos Mundos, que tá aqui para nos destruir, né? Esses aqui já nos conhecem, já vivem entre nós. Já. Já são a Qual é gente. o ângulo, né? Eu acho que é muito louco porque é pelo que a gente viu no trailer, né? Novamente, a gente não assistiu ainda. Então tem uma lógica meio tipo, o mundo merece saber disso, as pessoas precisam saber disso. Então é meio Tem uma grande altruístico, né? descoberta, né? Tem uma grande descoberta de alguma coisa. Eu sinto ele um pouco Minority Report, assim, também, sabe? Mais um sci-fi De dele, né? ter. Então, de ter um pouco essa investigação, esse negócio, tipo, uma correria meio que pra lá e pra Ele é cá, e correria. ter um grande segredo, um negócio assim e tal. Cara, eu tô curiosíssimo pra assistir. Você que tá nos assistindo, diz aí se você tá animado pra esse filme antes de ver, né? Depois que ver, você pode dizer É. outra coisa. Se já gostou, você pode vir no futuro Você pode dizer o que achou, A gente muito provavelmente vai fazer uma crítica desse filme, mas até lá, assista aos outros filmes do Spielberg. Então, Contatos Imediatos, ET, Guerra dos... Contatos Imediatos, ET, Guerra dos Mundos. Assista aos filmes e diz pra gente o que você acha do Spielberg fazendo filme de ET, certo, Gui? Eu gosto, particularmente, irretocável. Vamos buscar conhecimento. Busquem conhecimento cinematográfico com Steven Spielberg, certo? Então, muito obrigado para quem escutou e assistiu até aqui. Deixe sua curtida aí, seu comentário e até a próxima. É isso, até a próxima.